Nós vamos apresentar um trabalho pela disciplina de Café e Algodão da UFSJ, com o tema Montanhas do Espírito Santo. Os discentes são Geraldo Lucas, Gustavo de Oliveira e Henrique Dias. Ok. A macro-região serrana corresponde a 17 municípios, porém que a nossa área de interesse, que é a área que produz os cafés especiais da região, são 9 municípios. Dentre eles se destacam o município de Domingos Martins, Castelo, Marechal Floriano e Venda Nova do Imigrante. Ok. Então, a topografia dessa região, ela tem, são de terras altas, e essas terras altas têm clima ameno a frio. Né? Então, 36% desse território corresponde a terras frias com topografia acidentada e pluviometria chuvosa. 34%, que seria a cor no caso verde escuro, terras de temperaturas amenas e acidentadas com também clima chuvoso. Então, a maior parte dessas 9 cidades, né, possui um clima mais propício e mais voltado para o café arábica e uma temperatura ótima em todos os meses do ano para conseguir efetuar uma produção de um café especial. Okay. Então, o solo dessa região ela é predominantemente um latossolo, com as variações entre vermelho e amarelo, distrófico, etc. Possui uma boa drenagem e a hidrografia nesses municípios também é rica, né? Tem vários rios pouco caudalosos, mas em diversas áreas. Essas terras altas, elas contribuem bastante para a alimentação de nascentes das bacias do rio Jucu, Santa Maria de Vitória, além de nascentes do rio Itapemirim, Rei Magos, Santa Maria do Rio Doce, Guandu e Benevente. A pluviometria anual, ela chega até 2.100 milímetros, né, que é uma média regional, e principalmente nas áreas mais altas, né, próximas às montanhas. Essas cidades, elas têm, no mínimo, a pluviometria de 1.100 milímetros registrados anuais, que já é suficiente para a cultura do café. Geralmente, essas chuvas são bem distribuídas, né, durante o ano. A altitude varia muito, né, de 700 metros, que é a média, até 1.200 metros. Claro que tem algumas partezinhas que não chegam nem a 3% de terras baixas, que seriam, no caso, abaixo de 450 metros. A temperatura fica por volta da mínima de 7,3 a 9,4 e a média máxima fica entre 25,3 a 27,8. É muito interessante que a distribuição populacional dessas cidades, né, se mostrou mais rural do que urbana, quase o dobro, né? Segundo o censo o último censo que delimitou a população urbana e a rural, averigou que 142 mil tem como residência a propriedade rural e 85 mil a residência urbana. Geralmente, isso tende a um acréscimo na população urbana. Só 2 cidades têm demonstrado esse crescimento, e mesmo assim em índices muito pequenos, né? Que seria Venda Nova do Imigrante e Castelo. Ok. As propriedades têm como grande verdade a economia, né, familiar. Então, são pequenas propriedades, geralmente, né? Dados apontam que quase 90% possuem menos de 50 hectares.
E, além disso, tem muita predominância de imigração europeia, como os principais países que têm imigrantes são a Alemanha, Itália e a Polônia. Sobre a questão da produtividade, em 2001 foi feito um trabalho específico nessas 9 cidades, né, que abrangeu essas 9 cidades e visitou 21 propriedades. Nesse trabalho, eles mediram que a população de plantas por hectare foi, em média, de 3.000 plantas por hectare. Além do que, eles verificaram questões adensadas e não adensadas. Os talhões não adensados, o rendimento foi 38 sacas por hectare e no adensado foi 42 sacas por hectare. Como não tem uma delimitação somente dessas 9 cidades, né, o Incaper, no caso, cita 26,7 sacas por hectare para essa região serrana, que corresponde a 17 municípios. E a ABIC não divide por nenhuma regional, nem serrana, nem Alto Caparaó, nem sul. Então, a ABIC diz que a produtividade, que é o dado mais recente que nós temos, 2016, são 25 sacas por hectare em todo o de média para o estado do Espírito Santo. Ok. Segundo o IBGE, segundo os dados do IBGE em 2002, a maior participação dos valores das lavouras permanentes está no município de Afonso Cláudio, com 26,2%, Domingos Martins, com 15,2%, Conceição do Castelo, com 10,9% e Santa Teresa e Vargem Alta, com 8,7% cada um. Na verdade, quando se fala em lavouras permanentes, está se falando na produção de café em grãos. É, em segundo plano, a bananicultura. Ou seja, nessas regiões também são cultivados a cultura da banana, né? Também os citros, que vem em terceiro lugar, e depois a uva, né? Sendo assim, culturas que têm característica de ser culturas permanentes, né? É, no Espírito Santo, mais de 95% das lavouras de café arábica são conduzidas sem irrigação. As lavouras têm tamanho médio de 6,4 hectares e são conduzidas pelas suas famílias. Como já foi citado acima, essas lavouras, né, que são conduzidas, é, são conduzidas por agricultura familiar, né, por imigrantes que vieram da Itália, Alemanha, Polônia, tendo essa característica de fazer aquele cultivo manual, fazer a colheita manual, né, e ter esses cuidados. A questão da irrigação é porque nesses lugares, né, que tem uma, uma maior altitude, a umidade tem bastante umidade nessa região. É, também são os cultivares também que indicados para utilização nessas regiões, né, das montanhas do Espírito Santo, são o catucaí vermelho, o catucaí amarelo, o catuai vermelho, o acuã, Novo Mundo, IPR e Araponga. Esses cultivares são selecionados a partir das altitudes que tem em cada região, né? Tem cultivares que são mais resistentes a estresse hídrico e tem cultivares que não têm tanta resistência a estresse a quantidade a estresse hídrico. É, esses cultivares também têm por característica a adaptação em altitudes, né? Porque essas montanhas têm uma altitude bem elevada. Então, falando das pragas e doenças, a principal praga do café na região da Montanha do Espírito Santo, o principal é o inseto praga, é o broca do café, com o nome de Hipotenemus rampei.
que pode provocar os danos significativos à safra cafeeira e à qualidade do café, porque ele ataca diretamente o grão. A principal recomendação do seu manejo em sistema sustentável é a adoção de prática adequada manutenção da biodiversidade. O café produzido na região montanha do Espírito Santo é um café que preconiza a qualidade do café, não a quantidade da colheita, mas sim a qualidade. E reduz ao máximo a utilização de químico, né, tentando minimizar ou zerar a utilização de químico. Então, a manutenção da biodiversidade, preservando e incrementando a população de inimigo natural, e o equilíbrio do sistema através do controle cultural, com retirada de todos os frutos da planta e aqueles caídos ao solo. A colheita bem feita e o repasse. Depois da colheita, tem que se retirar todos os grãos da planta, e do solo. Como essa mão de obra é familiar, local, ela não é sazonal, não é terceirizada, a própria família que fica no local, ela tem esse trabalho de fazer como se fosse um rescaldo, de retirar e limpar. Com isso também, com essa retirada dos grãos caídos, também se faz o controle das daninhas, que não se utiliza herbicidas, produtos químicos, visando a sustentabilidade e a redução de produto químico na área. Então, é capina, pode-se usar máquinas, né, elétricas ou até motorizadas, né, para fazer esse controle das daninhas. Mas voltando ao inimigo natural, ao inseto. O controle biológico, por meio de liberação de inimigos natural, também é feito, né, através da vespa, vou lembrar o nome dela aqui, fala agora, da vespa de Uganda, que é um inimigo natural da broca do café. E não tem muito inimigo natural essa broca do café, por isso tem que ser um monitoramento bem feito. E já a outra praga que existe, que é o bicho mineiro, ele tem parasitoide e ele tem mais inseto inimigo natural. Mas ele não é uma grande praga lá na montanha do Espírito Santo, ele não causa prejuízo significativo, que tem uma demanda grande assim de trabalho, esse bicho mineiro, mas é a broca do café. E o controle também é feito com a Beauveria baciana, o controle biológico através desse fungo Beauveria baciana. Entretanto, para fazer o controle químico, tem que ser feito um monitoramento sistemático da população através de amostragem de frutos e inspeção de seu ataque ou com o uso de armadilha. Com o cairomônio, a armadilha é feita com etanol mais metanol. Esse sistema de armadilha atrai os insetos adultos fêmeas, que permite monitorar a população e a tomada de decisão sobre a necessidade de intervenção química nos talhões onde há incidência. Por que nos talhões onde há incidência? Porque tem talhão, como tem variedade de café diferente, eles não plantam só uma variedade, só uma cultivar, plantam vários cultivares para aumentar até a diversidade. A broca do café, ela ataca mais uma variedade do que outra. Então, esse monitoramento tem que ser feito bem localizado, para saber o que fará ali, né? Qual a tomada de decisão. E muitas vezes é feito no mês de novembro, dezembro, outubro, novembro e dezembro, que essas armadilhas colocadas, que não tem fruto, ainda não tem fruto. Se achou o adulto, faça o uso do controle biológico com a Beauveria baciana. Ele já vai eliminar o adulto antes da ovoposição, que não vai ter o ciclo, ele não vai gerar um ciclo que vai reduzir drasticamente a população da broca do café nos grãos. Vai reduzir a perto de zero na colheita.
Então, outro problema que tem é a ferrugem do café, né? Que a gente tem essa Hemileva astratrix. Lá na montanha do Espírito Santo, na região, não tem problema com essa ferrugem do café, porque a tecnologia que eles usam, a tecnologia do trato cultural, e o conhecimento, né, que eles têm da região e das variedades resistentes. Então, de um tempo para cá, estão trocando toda a lavoura, os cafeeiros estão trocando as plantas que eram suscetíveis à ferrugem do café e trocando por cultivares resistentes. Então, aquelas cultivares que ainda são suscetíveis, elas ainda são plantadas junto com as que não são suscetíveis. Isso quebra o ciclo da ferrugem, isso minimiza o prejuízo dessa ferrugem do café. Não tem sido um grande problema a ferrugem do café, é bem controlado na região. Acerca das plantas daninhas, como eu tinha falado, como o monitoramento é feito sistematicamente o ano todo, esse controle é realizado praticamente manualmente, né, de forma artesanal, de forma natural, com capina, com arranquio. Não precisa não precisa utilizar herbicida. E existem os produtores que usam o plantio de uma gramínea também para evitar o nascimento de outras daninhas indesejadas na plantação. Aí usa gramíneas, que ele já ocupa a área, e depois pode fazer uma capina e deixar aquilo de cobertura também do solo. Também se usa isso. Positivo. Então, a qualidade do café das montanhas do Espírito Santo tem sido cada vez mais reconhecida, né? E como traços dessa qualidade, eles conseguiram determinar a acidez marcante, a coloração brilhante, o aroma do chocolate e um finalzinho do melado da cana, né? São as características desses cafés produzidos lá. Alguns desses cafés aí são cafés, inclusive vendidos em lojas nas cidades pelos próprios produtores. Então lá eles formam associações, né? Alugam um ponto e eles mesmos vendem os seus produtos, eliminando assim o atravessador, aumentando a renda para eles. Esse café em especial, o laranja, já tem a logomarca da IG, que são os cafés produzidos nas montanhas do Espírito Santo. Esse café em verde, ele tem uma curiosidade específica, que são 3 gerações, né, da mesma família cultivando café. Então, lá como ele tem a descendência europeia, e eles mesmos, né, estudam e eles mesmos passam o conhecimento para frente em relação ao cultivo, em relação ao manejo mais apropriado do café. Ok. Isso daí é uma micro-região, é um produto da micro-região lá das montanhas do Espírito Santo, que chama Vale do Caxixe. É uma das regiões mais valorizadas, né, do país. Inclusive pega 3 municípios, pega Atrás e Venda Nova do Imigrante, né? Esse café ele tem um sabor muito bom e ele vem sendo reconhecido, né, nacionalmente, inclusive deixando famosa toda a região. Ok. Além disso, os produtores da região eles estão tentando fazer o próprio beneficiamento do café na própria região, né? Colocando embalagens mais modernas, embalagens individuais, embalagens de todos os tamanhos, né? Pequena, média e grande, para atender já diretamente o consumidor final.
Eles estão procurando inovações tecnológicas que possam agregar valor. Um exemplo, né, que é esse drip coffee, que o café é produzido já na própria xícara, dispensando o uso de coador, porque o papel filtro já é armado dentro da xícara. Então, com isso, eles estão ganhando espaço e estão se tornando referência nacional. Além do que o programa que eles iniciaram em 2007, da reformulação de todo o parque cafeiro deles, tem dado bons resultados, tanto em qualidade quanto em produtividade, e eles agora estão sendo reconhecidos também pela essa da gourmetização do café. Ok. As condições endafoclimáticas, solo, temperatura, clima, umidade do ar, relevo, por exemplo, da região proporcionam o cultivo desse café especial e recebeu o registro de indicação geográfica a partir do 4 de 5 de 2021, o que permite o uso da denominação de origem Montanhas do Espírito Santo para o produto, como dito anteriormente. A concessão do registro foi publicada na Revista da Propriedade Industrial RPI, número 2626. Com essa denominação de origem, o Brasil passa a ter 11 indicações geográficas registradas para o café, sendo quatro denominações de origem e 7 indicações de procedência, distribuídas nos estados de Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Paraná e Bahia. Ou seja, esses cafés que são cultivados nessas montanhas do Espírito Santo tendem a ter uma maior qualidade palatável do que as outras regiões do Brasil. Por quê? Eles visam ter uma melhor palatabilidade do que a produtividade, e sendo assim aumentando o valor agregado em cima do produto. Nosso trabalho é sobre isso. Aqui estão nossas referências. E obrigado.